O que compõe uma cidade? Sua topografia, seus logradouros, suas construções, seus comércios, mas fundamentalmente sua gente. O que faz uma cidade viva é o povo que nela habita. Em conjunto com a flora e a fauna, são os seres viventes que dão o tom que conduzirá a música de sua existência. Cada um com suas peculiaridades, seus hábitos, sua cultura e manifestação política e artística. É o criador do quadro vivente que os observadores dos costumes do ser humano levam em consideração em seus estudos e análises. Vários pedaços de um só corpo, juntos são um, mas se mexidos se dividem em muitos. Essa é a nossa definição dessa cidade. A cada rodada que damos em nosso caleidoscópio, uma faceta diferente é revelada. Pode ser um fato, um caso, um objeto ou uma pessoa, mas sempre um pedacinho da cidade. Olhando com olhos de artista, nossa trupe teatral vira e revira e cria a dramaturgia do caleidoscópio urbano. Vamos lá. Sugestão de pauta, teste, convite para colaborar, literatura infantil, exposição virtual, brasileiros que fazem home office, link para vídeo, foto. Caramba, eu já tinha esquecido desse e-mail que eu mandei para minha amiga, maio de 2020. Oi, amiga, quanto tempo não nos falamos, não é mesmo? Acredito que este e-mail tenha demorado a chegar por aí por conta da conexão. Morar no meio do mato aqui em Nova Friburgo tem essas coisas. Conexão que vai, que vem, mas por um lado é bom. Você tem se protegido, usado máscara, amiga? Nem te conto. A primeira que fiz não se adaptava ao meu rosto. O tecido rígido, frio, só escondia as lágrimas desse novo tempo. O elástico não conseguia sustentar a surpresa do novo momento, sem abraço, a dúvida sobre quando seriam os próximos encontros presenciais. Hoje em dia, todo mundo se encontra pelas plataformas digitais, pelo menos meus amigos, né, que parecem ser mais conscientes. Mas por aqui é bem difícil por causa da conexão. Mas o que eu escuto falar quando ligo o rádio, eu escuto rádio, é que o isolamento é desnecessário, que é só uma gripe. Estranho, porque a cada hora chega a notícia de um conhecido que se foi. Voltando à máscara que fiz, sinistro. Por mais que eu tentasse colocar um detalhe bonitinho aqui ou outro ali, era uma máscara fria e cinza. Acho que retratando bem a minha alma naqueles primeiros dias de março. Mas sabe como eu sou? Não me entrego fácil, não. Com o tempo sobrando, tratei logo de arrumar armários, gavetas, e sabe o que descobri? Um grande retalho de tecido estampado, colorido, desses que as pessoas chamam de chita, chitão. Eu usei em 2019 para fazer uma roupa para a festa junina. Foi aí que meio que as coisas mudaram. Aquelas cores do tecido gritaram para mim: o tempo é agora. Descubra o que ainda dá para viver mesmo em tempo de isolamento, de pandemia. E lá fui eu construir outra máscara para aprender a sorrir com os olhos. Aproveitei e costurei algumas, e a sua está aqui, guardada comigo. Espero poder arrumar um jeito de fazê-la chegar a você. Mas esse e-mail não chegou. Ela não respondeu. Será que caiu na caixa de spam? Nossa, eu não entreguei a máscara para ela. Quanto tempo? 1 ano já se passou. Minha amiga.
Ah, minha amiga, eu gosto de vir para cá. Mas, sinceramente, eu prefiro ficar lá no meu canto, meditando, no meio do mato, jogando tarô, lendo um livro. Porque o centro urbano do interior do estado já está adquirindo todas as paranoias da capital. Mas você passou quantos dias aqui? Porque não dá para perceber um movimento em 3 ou 4 dias. Ah, mas eu não quero falar com você sobre os defeitos novos. Prefiro falar sobre os antigos. Defeitos antigos. Mas do que é que você está falando? Ah, eu não sei se eu já te contei, né? Mas não é a primeira vez, assim, agora, esse ano que eu tô vindo pra cá, não. Eu vim pra cá muitos anos atrás. E não foram 3 dias, tá? Foram 33. Tá bom, tá bom. A cidade era movimentada, mas não o caos que tá agora, né? Eu me lembro que eu vi tanta coisa bonita. Tinha uma paisagem inesquecível. Era um túnel de bambus que se agitava com o vento. Nossa, sabe que eu fiquei extasiada com tanta beleza e pujança? Essa sua mania de falar difícil me cansa. Mas vamos lá. Eu sei do que você está falando. Esse paraíso se chama Country Club. É, eu sei, mas o nome eu só soube depois, né? Na verdade, eu fui lá porque eu tinha um namorado lá na época que era sócio e me levou lá para tomar uma sauna. Ai, sauna. Sauna é delicioso. Ainda mais no frio. É, era inverno, sim. Mas olha, eu não fiquei nem 10 minutos lá dentro da sauna. Eu tive uma queda de pressão que eu tive que sair correndo para respirar um ar puro. E comecei a andar lá pelas alamedas lindas, cheias de árvores. Até árvore frutífera tinha. Fiquei impressionada. Tinha os patos andando assim, mergulhavam dentro do lago. Negócio impressionante. Tinha também uma pontezinha assim. Eu acho que ela era pintada de branco e de vermelho. Nossa, estilo assim, suíço-europeu, né? Ai, mas tão bonita. Era um panorama de fantasia, assim. Me senti Alice no País das Maravilhas. Nossa, isso é olhar de poeta. Olha, eu já cansei de correr por lá e nunca vi nada disso. Só vejo ruas e mato. Isso é o que eu vejo. É, mas é impossível não notar aquela atmosfera, né? Aí, de repente, dei de cara assim com uma casa. Não, uma casa não, né? Um palacete. Que me convidava a entrar. Tinha umas portas de ferro e vidro, muito bonitas. Quando eu entrei, a atmosfera era mágica. Vai dizer que baixou santo. Credo, arrepiei. Era uma atmosfera deslumbrante, com afrescos. Tinha umas colunas assim circundando um chafariz bem no meio do átrio. E passeando lá por aquele ambiente assim, dava para sentir um ar de nobreza, de luxo. Ostentação, sabe? Exagero. Não entendi. Você falou que ficou deslumbrada. Agora picha o local. É, realmente, esteticamente era tudo perfeito. Mas não sei, tinha alguma coisa estranha, sabe? O que poderia ser, meu Deus? Aquilo lá é um luxo só, em todos os aposentos. Quer dizer, foi. O verbo era uma vez. Andou decadente. Não sei como está hoje em dia. Era uma odor que provocava um calor na minha espinha dorsal, queimava. Um peso que empurrava minhas pálpebras para que elas se fechassem. E acabei fazendo isso mesmo. Tinha um zumbido na minha cabeça que me atordoava. Vai dizer que ouviu o som do silêncio. Antes fosse, minha amiga, antes fosse. Eu ouvi, foram gemidos fortes, bater de panelas, tropeços, estalar do chicote.
Também ouvi trotar de cavalos, ordens dadas em voz alta, comandos e lamentos. Lamentos, súplicas de libertação. O que eu senti ali foi a beleza contrastando com o passado, a feiura do passado. Existir todo aquele luxo, houve em outros tempos muito sofrimento. O povo foi mantido cativo. Pessoas foram sacrificadas para que o egoísmo e a ganância de alguns pudesse vicejar. Que besteira é essa que você está dizendo? Aquilo lá é um patrimônio belíssimo. Olha o legado histórico e arquitetônico que a cidade tem hoje. Me desculpe, minha amiga, mas esse legado que você diz foi construído com o sangue de muitos, com o sacrifício de um povo, o povo preto. Eu não consigo mais admirar essa beleza pensando em todo o horror que está por trás disso. Bem, umas nuvens pretas ali, parece que vai chover. Melhor voltarmos, né? Vou voltar lá para o meu recanto do mato. Nossa, vó Ditinha. Vó Ditinha ia toda semana à capela de Santo Antônio, lá na Praça do Suspiro, onde ela e outras senhorinhas se reuniam para fazer tricô, bordados e outros trabalhos manuais que depois seriam vendidos e a renda revertida para as obras sociais da igreja. A capelinha é um ícone da cidade. Dizem que foi construída por um português. Ele estaria vindo ao Brasil e em alto mar seu barco quase naufragou. Ele teria então feito uma promessa. Caso se salvasse, ele iria construir uma igrejinha. E foi o que aconteceu. Quando aqui chegou, mandou construir a pequena capela, hoje tombada como patrimônio histórico, que contém em seu interior lindas imagens de São José, Santo Antônio, Sagrado Coração de Jesus, entre outras. Vó Ditinha fazia sempre uma oração ao pé de cada imagem, toda vez que chegava às quartas e sextas-feiras no seu recanto de generosidade. Mas entre lãs e linhas, outras coisas eram bordadas. Fofocas. Sabe a filha da fulana? Se perdeu. Fuma maconha o dia inteiro. A fulana, coitada, não sabe mais o que fazer. O Juninho passou de ano. Também, depois de repetir 3 vezes a mesma série, eu acho que Dona Brigitte cansou dele. Conhece a Deolinda? Aquela casada com o dono da papelaria de Conselheiro. Pois é, meninas, ela está muito doente. Dizem que é aquela doença horrível que eu não gosto nem de falar o nome. Deus me livre e guarde. Era então que com toda a calma, vó Ditinha chamava as outras. Eu fiz um bolinho de nata que tá uma delícia. Vamos tomar um lanche na sacristia? Eu vou chamar o padre. E assim o dia passava. Elas eram as boas samaritanas. Não tinham muito o que fazer naquela cidade. Os maridos, todos aposentados, passavam o dia inteiro sentados nos bancos da Praça Getúlio Vargas.
Jogando porrinha, falando de política e futebol. De vez em quando, um mais saidinho ficava de olho nos rabos de saia das estudantes que transitavam pela praça. À noite, os maridos, cansados de tanto fazer nada, voltavam para casa. A janta era servida e depois do repórter ele ia dormir e ela ia ver novela. Assim era na casa da avó Ditinha, igual à casa de todas as outras mulheres. Nos dias em que não ia à capela, ela ia à igreja matriz, pertinho da sua casa, mas lá ela ia para rezar. Era filha de Maria, a avó Ditinha. Fervorosa admiradora de Nossa Senhora, levava a Virgem até no nome, Maria Benedita. Essa era a sua vida, de igreja em igreja. Essa era a sua sina, a sina da avó Ditinha. Outros tempos. Chega mais um dia, neste frio burgo serrano. Nada tão diferente de tantos os outros. De minha janela observo o silêncio, poucos carros nas ruas, poucas pessoas caminhando. Pássaros explorando a imensidão do céu com o melhor que sabem fazer, voar. Já ia me deixando de falar do brilho intenso do sol que invade minha casa dentro. Teve dias de chuva e tive notícias de pessoas ao relento, desabrigadas, fragilizadas e vítimas do esquecimento. Quanto a mim, isolado das ruas, separado pela distância que entre nós existe, sentei de perto aquele seu sorriso que aquieta minha alma e renova meu dia. Lembro-me dos seus cabelos, cortinas ao vento. Para relembrar sua voz, mesmo que com um timbre tão diferente, ainda tenho as antigas gravações de mensagens arquivadas em meu celular. Como bem sabes, onde moro, sinal de telefonia ainda não existe. Separados por algo que não pode ser visto a olho nu e tão próximos em pensamentos. Barreira? Não. A pandemia. O que a realidade leva para longe do toque das mãos, a imaginação deposita em meus braços. E assim faço todos os dias. Abro meus braços querendo seus abraços, estendo minhas mãos buscando o encontro de suas mãos. Ainda assim abro um sorriso, pois em mim a esperança persiste.
Dinho, abre a câmera. Oi, oi, Oi. oi, oi. Oi. Vamos ver Oi. aí. Oi. Ih, peraí. Vê agora. Não. Isso. Oi, Ah, oi. entrou. Até que enfim. Oi, irmão, que saudade. Como é que você tá? Oi, Maria, eu tô bem, eu tô bem. Aqui, você me desculpa aí, tá? Eu tô com muito trabalho aqui, Maria, e eu vi o seu recado, a sua mensagem lá, mas infelizmente, eu não consegui te retornar. Eu te liguei, né? Eu sei que você está ocupado, mas assim, eu queria saber como é que estão as coisas por aí na Serra, né? Eu também, eu estou muito preocupado com você, querendo saber se você está bem aí, está tudo bem por aí. Aquela loucura de sempre, né? Para variar um pouco. Maria, eu não consigo entender ainda por que você insiste em ficar aí no Rio. Essa cidade onde todos vivem estressados, sem saberem quando e onde vão ser assaltados. Ai, mas você também é exagerado, né? Quem ouve você falando assim, ó, pensa que no Rio, em cada esquina, existe um assaltante à espreita. E não é quase isso. Volta para cá, Maria. Vem para casa, minha irmã. A serra é mais fresca, o ar é mais saudável, sua vida vai ser muito mais tranquila aqui. Ah, tá. E você já se esqueceu o porquê de eu ter saído daí? Por que eu mudei de cidade? Você esqueceu o inferno que foi a minha vida em 96, foi? Deletou da sua cabeça as imagens do que eu passei com o Fábio pequeno e eu tendo que dar conta de tudo sozinha, vendo tudo que construí a duras penas sendo destruído. É claro que eu lembro de tudo isso, irmã. Mas agora a infraestrutura aqui da cidade está bem melhor. Fizeram obras que minimizaram esse problema todo. Acho que com o exemplo de 2011 é difícil acreditar que há infraestrutura, hein? Que algo tenha melhorado nesse aspecto. Mas é preciso compreender, Maria, que aquela tragédia de 2011 foi algo excepcional, né? Uma tromba d'água que desabou aqui sobre as nossas cabeças. E acabou carregando tudo. Sinceramente, eu não gosto nem de lembrar o silêncio daquela manhã do dia 12. E depois, aos poucos, aquele som, né, das sirenes, né, ouvindo aquele som a todo instante, e a contagem dos corpos encontrados. Nossa, eu me arrepio só de pensar naqueles dias. Quem poderia imaginar tanta desgraça de uma só vez, hein? Irmão, realmente. Foi algo fora do normal, né? Mas sei não, a responsabilidade não foi só da natureza, não. A mão do homem que desmatou, que queimou, a que assinou, né, permitindo construir em encostas, também ajudou a causar esse horror. Sem contar a mão, ou melhor, as mãos, né, que roubaram. Essas, então, são as piores. Quanto desvio de verbas, de doações e de caráter. Um verdadeiro caos. É muito triste saber que sempre existe quem se aproveite do sofrimento do outro para obter lucro, né? Pois é, Lucro. né? Pois é. E você quer que eu volte? 2011 foi excepcional, mas o povo daí se habituou a passar por enchentes. Desde que eu me lembre, teve a de 79, a de 87 e depois a que me atingiu, a de 96, tudo perdido. A construção do futuro suando, trabalhando, poupando, indo, né, literalmente de água abaixo. Claro que não se compara com a última, né, que vidas foram ceifadas, mas não deixa de desestruturar. E danos materiais serão sempre menores que as perdas de indivíduos. Seja conhecido ou não, familiares, amigos, mas é perda também. E não é pelo valor em dinheiro, sabe? Mas é pelo valor afetivo. É difícil, irmão. Até hoje, o Fabinho fica tenso quando chove, você acredita? Eu imagino.
Eu imagino, sim, aquela sensação de estar ilhado no meio de tanta água, vendo suas coisas boiarem, né, de tudo quanto é lado, não deve ser nada agradável mesmo. Olha, não é mesmo. Desde 96, eu não consigo mais me imaginar morando novamente na minha cidade natal. Enquanto os políticos não forem honestos e não transformarem discurso em ação, nada vai mudar. Quando pararem de focar apenas em seus próprios bolsos, haverá uma esperança de que a vida possa, né, ser justa, sei lá, para todos. Mas também, Maria, é preciso não ser tão pessimista, hein? Sinceramente, não se trata de pessimismo ou otimismo. Trata-se de realidade. Enquanto não se colocarem em prática as leis que regem o desenvolvimento de uma cidade, tipo o plano diretor, conselho municipal, e não criarem nem incentivo para haver mais emprego e oportunidades, a sociedade civil será cobaia do poder. Enquanto não se impedir que desmatem as encostas dos morros e que mais e mais condomínios sem planejamento sejam criados, né, nestes locais, o futuro será sem luz. E tem mais. Enquanto não se pensar coletivamente para que todos tenham as mesmas chances de crescerem com educação, cultura, saúde, moradia de qualidade, não podemos nos sentir dignos de sermos humanos, irmão. Irmã, contra isso, realmente eu não tenho argumento. Mas se você observar bem, essa condição de egoísmo e ganância não acontece apenas aqui. Claro que não. Eu chego até a achar que a ambição desmedida é inerente ao ser humano, você não acha, não? Mas olhando especificamente para a nossa terra, né, a cidade da Serra, de porte médio, o caos urbano ele é gritante. A toda hora surge mais uma construção e o ar ele se torna mais pesado e é retirado do nosso alcance. Irmã, é difícil mesmo eu definir meu sentimento agora, assim, com tudo isso que você está dizendo aí. Meu irmão. Mas sabe que só esse distanciamento me fez perceber como é linda a geografia de nossa amada cidade? Por outro lado, me deu também a dimensão de quão torpe é a mentalidade de muitos que a habitam. Eu sinto saudade, sim. Uma imensa saudade. Mas ela se dilui e se distorce nas imagens do mal que é produzido por uma parte do povo da minha terra. Dinho. Maria. Oi. Aqui. Desculpa, infelizmente eu tenho que ir. Eu tenho que me chamar lá dentro, eu tenho que voltar lá para o trabalho. Nossa, desculpa. Quando o papo começa a ficar bom, você volta para o trabalho. Eu ligo, eu entro em contato. Beijo. Tchau. Beijo, irmão. Tchau. Tchau. Leia era seu nome. Usava óculos, uma calça de moletom cinza, uma blusa de lã listrada, calçava tênis. Se movimentava devagar e falava enrolado. Seus cabelos raramente viam um pente e eram tocados pela neve do tempo. Sua aparência era de moradora de rua, tanto que vivia sentada na porta da igreja pedindo esmola, mas tinha casa no Cônego. Morava com uma sobrinha que cuidava muito bem dela, mas da qual Dona Leia só tinha reclamação. Na mente confusa dela, a sobrinha não lhe dava comida e sequestrava seu dinheiro. Na verdade, a moça cuidava para que a tia não saísse com dinheiro que certamente gastaria com cigarros e café. Isso fez com que Dona Leia saísse pedindo dinheiro a todos que cruzassem o seu caminho, com o mesmo escopo,
cigarros e café. Eu era uma destas pessoas, mas eu era recompensada, porque Dona Leia contava histórias para mim. Ela me visitava quase que diariamente no meu local de trabalho, que ficava bem no centro da cidade, em frente à praça. Quando eu a via chegar, respirava fundo e me enchia com meu estoque de paciência, porque ela bagunçava todo o meu cronograma. Além do mais, eu tentava preservar o meu dinheirinho, né? Que ela sempre conseguia surrupiar. Parece que ela havia descoberto a minha fraqueza, que era de não saber dizer não, nem a ela e nem a qualquer outro que chegasse à minha frente pedindo ajuda com cara de sofredor. Como eu disse, Dona Leia contava suas longas histórias, algumas confusas, com personagem com rumos que nunca chegavam a lugar algum. Outras, por sua vez, muito coerentes, cheias de detalhes que prendiam minha atenção, como aquela que começou a me contar num determinado dia, que falava de suas internações no manicômio e do tratamento com eletrochoque. Relatava em detalhes e demonstrava suas reações contorcendo seu corpo e fazendo esgares com a boca. Era impactante, e saber da dor que ela sentira me provocava revolta e me fazia agradecer a luta antimanicomial que não mais permitia a internação e esses tratamentos desumanos. Eram relatos cruéis que transmitiam todo o horror a que eram submetidos os doentes mentais em determinada época de nossa história. Que humanidade era essa? O sofrimento de Dona Leia só cessou quando ela teve um encontro fundamental com a pessoa que lhe proporcionaria a liberdade, a doutora Nise da Silveira. Inúmeras vezes eu escutei esses relatos de sua via crucis, e por mais que eu ouvisse, sempre provocavam o mesmo efeito em mim. E quando chegava a hora da libertação, eu me sentia grata e admirava muito aquela mulher, médica, artista, amante dos gatos, a fantástica doutora Nise, que lutou incansavelmente contra esses horrores. Um detalhe curioso era quando Dona Leia brigava comigo. Por qual razão? Eu vou lhes mostrar. É porque, às vezes que eu conversava com ela, eu me encostava no umbral da porta e displicentemente eu cruzava os pés. Isso a deixava profundamente irritada e a levava a começar a gritar comigo. Descruza esses pés! Só maluca que faz isso! Você não quer que fiquem te chamando de doida, quer? Curiosa consciência tinha a Dona Leia. Dentro do seu jeito torto, ela era mais certeira e direta do que muitas outras pessoas com as quais eu convivia. Acabou falecendo alguns anos depois. Mas a Dona Leia tatuou a minha vida com a marca e a expressão da loucura mais sã que eu jamais conheci. A homofobia sempre foi latente na sociedade tradicional da cidade. Nas décadas de 70 e 80, um rapaz de cabelos longos já era alvo de piadinhas esdrúxulas e sem graça. O Bar da Leão era considerado antro de degeneradas, e os e as homossexuais sofriam na carne o preconceito enraizado por terem nascido diferentes. A cidade evoluiu. Até o inverno deixou de ser tão rigoroso como antes. Os novos prédios ficaram mais altos, modernos e luxuosos. O Rio, mais poluído. As casas antigas sumiram. O comércio local cresceu. Lojas de departamento
e shoppings chegaram para fazer a alegria de crianças, jovens e adultos. O cinema voltou a existir. No verão, os shorts e camisetas proliferam. O chinelo de dedo é calçado corriqueiro e os pokémons já invadiram nossas praças. Mas a tradicional e rígida sociedade de descendência europeia pouco se modificou. Observo ainda pelas ruas e praças os olhares reprovadores aos jovens que, sem pudores infundados, desfilam de mãos dadas com seus pares e, por vezes, dão um beijinho inocente. Mas já foi pior, com certeza muito pior. Houve um período de uma certa onda perigosa. Foi uma época de assassinatos homofóbicos. O pânico na comunidade LGBT ainda não existiam as outras letras. Se instalou, especialmente entre os gays masculinos. Nunca se descobriram os autores. Não sei se por falta de pistas ou de vontade. O que sei é que vi muitos amigos homoafetivos tombarem sob as armas da injustiça e do preconceito cruel. Porém, os moralistas continuam reinando, os falsos e hipócritas moralistas que, em toda a cidade, que não é capital, são os que se destacam e influenciam outros, criam as castas e determinam comportamentos corretos. Isso à luz do dia, entre as paredes dos escritórios. Defendem a família e as pessoas de bem. Mais tarde, na calada da noite, percorrem as ruas atrás de garotões. Nos grandes centros, as mentalidades são empurradas a evoluírem. Nos pequenos, se mantêm limitadas às imposições dos bons costumes. E continuam ainda pequenas e mesquinhas, infelizmente. Exilada voluntária, enclausurada no casulo, à espera do momento de deixar de ser lagarta e voltar a ser borboleta. Voar livre, não só em pensamentos, mas liberar os movimentos no espaço das ruas. Neste silêncio que me circunda, lembro-me do tempo passado, quando conheci este burgo, encantada com as incríveis histórias inventadas pela inteligência criativa de um filho da terra, eu, vinda da capital, dos palcos de minha atuação, acreditei, com tola ingenuidade, que outrora um vulcão existira no seio dessas montanhas. Do meu esconderijo, vejo o contorno dos montes à minha volta, delineado no contraste com o azul celeste. Vislumbro agora as sombras da lava incandescente, tomadas pelo mortífero vírus, a escorrerem pelas encostas, apavorando e encurralando sua gente, sem distinção de etnia, credo ou condição social. Seu fogo queima indiscriminadamente. Esse é o invisível inimigo, no qual muitos ainda não acreditam. Da mesma forma que, antigamente, não se acreditou que o homem havia conseguido a façanha de pisar na lua. Como os ateus, que não creem em Deus, pois não o podem ver ou tocar.
Assim, então, como um Deus malvado, ou quem sabe um demônio, a devorar a todos, o Corona, rei absoluto de um reino insano, avança silenciosamente, castigando a sociedade. Curiosamente, poupa a natureza da nossa atlântica mata, donde se conclui que o único exterminador vivente, merecedor de penitência, é o ser humano. Observo, do alto do meu refúgio, os incautos, os descrentes, os ignorantes, a se exporem inconscientemente ao perigo iminente. Porém, vejo também os necessitados, temerosos, lançando-se ao risco por sobrevivência, a sua e a dos seus entes queridos. Quão injusta é a sociedade que criamos, na busca desenfreada pelos bens materiais, nos esquecemos dos valores fundamentais e dos sentimentos inestimáveis. Fomos pó, e a ser pó retornaremos. Todos, sem exceção, em cinzas dispersas pelo vento no alto do Caledônia, ou pelas águas copiosas do véu da noiva, nos tornando matéria orgânica a envenenar o solo. Do meu cantinho, no alto do Brownies, privilegiada que estou, sob meu teto e pisando em meu chão, percebo o caldeirão fervente de ambição que borbulha pelas praças até os confins dos distritos. Escorre nas enlameadas e turvas águas do Bengalas, que há tempos deslizou pleno de orgulho a embalar a união de enamorados. Mas, antes que na cidade os homens deixem de cometerem absurdos, acontece o milagre. O sol se põe, soberano, por trás da cruz divina, dando passagem à lua, anunciando a esperança no amanhã, fortalecendo os laços da solidariedade e os corações palpitantes dos estarrecidos e perdidos habitantes. Faz um cálido carinho e emana o suave perfume de vida, a promessa de um mundo melhor. Um futuro onde os homens, de mãos dadas com a Mãe Gaia, salvem a sua espécie, as das matas, dos mares, dos rios e dos ares. Anoitece. Percebo a escuridão a penetrar em meu ninho. Fecho os olhos e medito. Lá fora, minha cidade dorme. Chamava atenção aquele prédio, pois ficava na esquina da Rua da Praça, bem no centro da cidade. Meio abandonado, se percebia o descaso pelo desleixo. Abrigava os escritórios da companhia de eletricidade. Até que um dia a redenção chegou.
foi alçado ao posto de espaço cultural para a alegria dos artistas e dos produtores de cultura. Passou por uma reforma completa e resgatou-se o brilho de outros tempos. Limpo e arrumado, refletia seu esplendor através das modernas portas de vidro sobre as antigas, pesadas, entalhadas, mais tradicionais de madeira. A mistura perfeita da tradição e da contemporaneidade. Foi um 2001 cheio de acontecimentos artísticos. Quantos artistas de todas as vertentes desfilaram seu talento pelos corredores, escadas e salas do equipamento cultural. A partir de então, a usina foi abraçada e acolhida nas mentes e nos corações dos artistas e dos frequentadores assíduos. E esse amor perdura através dos tempos. Uma tribo heterogênea, agradecida pelo alimento sagrado que lhes foi oferecido. Todos cientes de sua importância e plenos de sua pujança. A arte realizada é alimento perene.